Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um tutorial. Hoje nós vamos aprender a fazer um poncho de crochê e o fio que eu escolhi para fazer a nossa peça é o fio Barcelona, da Fios Pinguim. Essa cor aqui é a 9091. Cada novelo do fio Barcelona vem com 290 metros. O tex dele é de 345, é um fio 100% acrílico. O bacana do fio Barcelona é que conforme você vai tecendo a peça, ele vai dando esse efeito mesclado. Caso vocês não queiram utilizar o fio Barcelona, vocês podem estar adaptando com fio molê, fio flash, até mesmo com o fio batik, que já tem umas cores mescladas. Então, vocês podem estar fazendo em uma versão cor única ou até mesmo com cores diversas. Eu vou utilizar 3 novelos do fio Barcelona, então aqui cada novelo tem 290 metros, para vocês terem uma noção aí, caso vocês forem adaptar com outros tipos de fio, a quantidade que vocês vão precisar. Vou usar aqui também a fita métrica, a agulha de crochê de 5 milímetros, a agulha de tapeçaria para os arremates e tesouro. Para todos os tamanhos, vocês podem iniciar um cordão de correntinhas, tecendo um total de 84 correntinhas, e essas correntinhas vocês podem ir criando de forma que elas fiquem bem soltas, não precisa deixar apertado. Chegando ao final aqui das 84 correntinhas, agora eu vou deixá-las abertas aqui, ó, vou esticar bem esse cordão de correntinhas e vou medir com vocês em questão a centímetros quanto ficou no total. Então, aqui deu um total, esticando, em torno de 65 centímetros o cordão inicial do nosso poncho. Vou deixar separado marcadores para iniciar o cordão de correntinhas aqui na primeira carreira, pois eu creio que com os marcadores fique mais fácil de vocês se orientarem onde vai ficar a parte dos aumentos, onde nós vamos trabalhar com os leques. Então, deixando todas as correntinhas viradas para o nosso lado, porque tem o lado avesso e o lado certo. Então, vocês vão deixar todas as correntinhas viradas para o lado certo. E lá na última correntinha, vocês vão fechar com um ponto baixíssimo. Nós vamos trabalhar todo o corpo do poncho fazendo carreiras circulares. Vou fechar então com um ponto baixíssimo, e já aqui onde nós vamos fechar com ponto baixíssimo, eu vou subir um total de 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da carreira, e dentro desse mesmo espacinho nós vamos trabalhar no total 2 pontos altos, separados por uma correntinha, e mais 2 pontos altos. Esse vai ser o nosso primeiro leque. Lembrando que neste leque sempre vai ser o início e o fim das carreiras. Aqui eu estou finalizando já o leque. Vou colocar o marcador aqui pra gente sempre se lembrar onde vai ser então os dois leques, começando por este daqui e o outro vai ficar nessa ponta aqui. Com a ajuda do marcador, vou colocar bem no meio aqui, ó, do leque, onde está aquela correntinha de separação, e vou deixar o marcador aqui pra gente se lembrar onde é o início e o fim da nossa carreira. Agora, nós vamos começar trabalhando em carreiras circulares até chegar lá na outra extremidade para fazer o outro leque. Para chegar na outra extremidade, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos dar aqui uma correntinha de separação, pular uma correntinha da base, e no próximo nós vamos fazer um total de 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Finalizando os 2 pontos altos, nós vamos novamente separar por uma correntinha, pular a próxima corrente que tem aqui na base, e no próximo correntinha fazer novamente 2 pontos altos juntos. No total, nós vamos fazer uma repetição por 20 vezes desses 2 pontos altos dentro do mesmo espaço, separados por uma correntinha. Quando chegar no espaço de número 21, ao invés de nós continuarmos com 2 pontos altos separados por uma correntinha, nós vamos fazer o outro leque. Seguindo a sequência de 2 pontos altos separados por uma correntinha, estou chegando aqui, ó, já próximo ao outro leque. Então, tirando este leque aqui, vou contar a sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Agora, onde seria de número 21, nós vamos deixar ali a correntinha de separação, pular um ponto, ou a correntinha, né, da base, e fazer agora o nosso novo leque, que são 2 pontos altos, separados por uma correntinha, e mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço.
Finalizando aqui o leque, vou colocar o marcador para a gente lembrar aonde fica o outro leque. Então, sempre nas duas extremidades vão ser os nossos leques, que seriam os aumentos das carreiras. Agora, eu vou dar uma correntinha de separação e vou seguir a mesma sequência do outro lado. Vou seguir aqui, então, fazendo uma correntinha de separação, pulando uma correntinha na base e fazendo 2 pontos altos. Isso até completar novamente um total de 20 repetições. Deixei o início aqui, ó, novamente aberto para vocês não ficarem com dúvidas. Começamos com 84 correntinhas. Agora, vamos trabalhar em carreiras circulares, com os leques nas extremidades, onde são 2 pontos altos separados por uma correntinha e 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. E entre o intervalo de um leque ao outro, nós vamos fazer um total de 20 vezes 2 pontos altos separados por uma correntinha. Isso seria na primeira carreira. Estou chegando aqui no outro leque, estou finalizando a primeira carreira, fui percorrendo por 20 vezes 2 pontos altos separados por uma correntinha. Agora aqui, ó, bem no leque, no primeiro ponto, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo para dar a finalização da primeira carreira. Fazendo aqui o ponto baixíssimo, aí eu vou percorrer com mais um ponto baixíssimo para ir bem ao meio ali do nosso leque, onde tinha aquela correntinha de separação. Sempre por todas as carreiras, nós vamos fazer dessa forma, tá? A gente finaliza com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto, depois percorre com um ponto baixíssimo para chegar bem no meio do leque, onde nós vamos seguir a sequência, dentro do mesmo leque, com 2 pontos altos separados por uma correntinha e 2 pontos altos. Certo? Ó, então, vai ser sempre leque sobre leque. Vou desmanchar e fazer mais uma vez aqui, ó, com vocês, ó. Deixei ali o ponto baixíssimo no primeiro ponto, onde a gente finalizou a primeira carreira. Agora, com ponto baixíssimo, vou novamente percorrer bem ali, ó, no meio do nosso leque. Aí, eu subo 2 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto. Aí, faço mais um ponto, separado por uma correntinha e 2 pontos altos. Aqui, nós finalizamos novamente o início, né, da nossa carreira com leque sobre leque. Aí, agora, para dar sequência, nós vamos dar uma correntinha de separação. E ali, onde tinha o espaço da carreira anterior, onde nós deixamos a correntinha, nós vamos trabalhar 2 pontos altos dentro desse espaço. E onde tinha os 2 pontos altos, vocês só vão fazer uma correntinha de separação. É uma sequência. Sempre vão trabalhar com bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha entre um leque e o outro. E chegando no leque, vocês vão trabalhar leque sobre leque. A partir de agora, vocês vão fazer essa sequência de repetições em carreiras circulares até o tamanho que vocês sentirem necessidade aí para poder finalizar a parte do corpo do poncho. Eu vou percorrer aqui um total de 32 carreiras. Finalizando essas 32 carreiras de repetições, eu volto para darmos continuidade ao poncho. Finalizei as 32 carreiras, que é o equivalente para o meu tamanho, mas eu vou virar de lado o poncho e mostrar para vocês em questão a centímetros qual o total que ficou a altura do meu poncho. Então, medindo da altura do pescoço até a ponta aqui na parte de baixo, eu fiquei com um total de 55 centímetros. Agora, nós vamos dar início às mangas. Então, eu vesti o poncho no meu corpo, deixei aqui um vídeo demonstrativo para vocês, a altura, o tamanho que está o poncho no meu corpo. E com a ajuda das mãos, eu já fui ali, ó, no canto e deixei mais ou menos marcado o início e o fim, onde eu ia deixar a parte da manga. Deu por volta de 15 centímetros para o meu tamanho. E aí, com a ajuda dos marcadores, eu já deixei, então, frente e costa aí juntos, para saber onde eu ia iniciar e finalizar a minha manga. Finalizei a marcação da manga deste lado, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, cuidando para deixar a mesma quantidade em centímetros nas duas mangas e que assim não acabe ficando torta o acabamento da peça. Dando início à manga, agora com a ajuda do fio e agulha, vou ir bem em cima aqui, ó, do marcador e já vou unir as duas partes, frente e costa aí juntos. Vocês podem unir aqui com um ponto baixíssimo ou um ponto baixo. Assim que vocês prenderem os dois lados, frente e costas, aí vocês já podem subir de 2 a 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto da carreira. Vão trabalhar essa primeira carreira em carreira circular, assim como as próximas 3, e vão trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Só se atentem para contar quantos pontos vai dar no total aqui do início ao fim dessa primeira carreira, para quando vocês iniciarem a carreira do outro lado,
ela tem a mesma quantidade de pontos que a gente fez desse lado aqui. Esta primeira carreira não tem muito segredo, como vocês podem ver, fui trabalhando ponto alto sobre ponto alto e já arrematando o fio ali na parte de trás. Finalizando a primeira carreira, aqui deu um total de 46 pontos para o meu tamanho. Agora eu vou tirar o marcador aqui e vou finalizar a primeira carreira. Vou lá onde iniciamos com 2 correntinhas e bem em cima da primeira correntinha eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Como vocês podem ver, a manga está ficando desta forma e eu decidi que eu vou trabalhar por mais 3 carreiras. As próximas 3 carreiras eu vou trabalhar pegando 2 pontos na frente e 2 pontos na parte de trás do ponto alto da carreira anterior. É mais conhecido como ponto barra, é um ponto que eu uso bastante aqui nas minhas peças, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu já fiz 4 pontos, mas agora eu vou mostrar mais detalhadamente. Então, vou pegar sempre, ó, 2 pontos ali, ó, pela alcinha da frente do ponto alto da carreira anterior. Peguei aqui os 2 pontos altos pela parte da frente e agora eu vou pegar, ó, 2 pontos lá pela parte de trás da alcinha ali do ponto alto da carreira anterior, como vocês podem ver aqui, ó. E ele começa a dar esse efeito aqui na manga. Então, pelas próximas 3 carreiras, eu vou trabalhar desta forma, sempre pegando 2 pontos altos pela alcinha da frente e 2 pontos altos pela alcinha de trás. E assim ficou a minha manga, trabalhando por 4 carreiras. Aí vocês podem fazer a quantidade que vocês acharem melhor para o tamanho de vocês. Vou iniciar o mesmo processo deste lado agora, mostrando a vocês as 2 mangas finalizadas e agora vamos à parte final, o início do capuz do nosso poncho. Para iniciar a marcação do capuz, eu vou deixar a peça bem alinhada, vou deixar ela bem certinha aqui, vou pegar aqui os meios onde tem os leques e vou deixar um bem em cima do outro. E aí, com a ajuda dos marcadores, eu vou deixar marcado aqui onde que nós vamos iniciar e finalizar as carreiras do capuz. Pegando aqui da parte do meio, até mais ou menos nós vamos iniciar e finalizar, eu vou deixar aqui, ó, 5 bloquinhos de um lado, e aí do leque, 5 bloquinhos para o outro lado também. Como vocês podem ver aqui, ó, deixei então marcado dos 2 lados. Então, pegando aqui, ó, 5 bloquinhos entre um leque e o outro para a gente saber onde que vai iniciar e finalizar o capuz. Vou bem em cima aqui, ó, do marcador deste lado e vou prender com um ponto baixíssimo o fio. Já vou subir aqui 2 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto, vou fazer mais um ponto aqui dentro, uma correntinha de separação e vou pular para o próximo espacinho e fazer 2 pontos altos. Nós vamos trabalhar no capuz o mesmo ponto que nós estávamos utilizando no corpo do poncho. Então, sempre com bloquinhos e 2 pontos altos, separados por uma correntinha. Vou seguir aqui a sequência deste lado, trabalhando até o outro lado lá, quando chegar novamente no outro marcador. Nesta primeira carreira aqui de início do capuz, estou chegando próximo ao leque, que é na parte das costas do nosso poncho. Então, para vocês darem continuidade aqui para essa primeira carreira, que seria a do capuz, deixa eu deixar aqui, ó, bem alinhadinho e mostrar para vocês, ó. Aqui está os leques, né, da parte das costas. Então, eu estou chegando ali, ó, vou bem no meio do leque, onde tem aquela correntinha de separação, vou fazer ali 2 pontos altos dentro do espacinho. Aí, vou fazer novamente uma correntinha de separação e já vou pular para outro ponto ao lado do leque. E vou seguir fazendo aqui os bloquinhos de 2 pontos altos, separados por uma correntinha, até chegar lá no marcador novamente. Ó, então, ficando dessa forma assim, ok? Chegando ao final da primeira carreira, onde iniciamos o capuz, aqui eu estou trabalhando 2 pontos altos separados por uma correntinha. E agora aqui em cima do meu marcador, eu vou finalizar a carreira igual eu iniciei lá no comecinho. Então, eu tinha feito 2 pontos altos dentro do espacinho e vou finalizar aqui dentro do marcador também com 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Ó, finalizei a primeira carreira. Na segunda carreira do capuz, eu vou iniciar aqui com 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. Vou virar aqui, ó, o poncho para o meu lado, para dar sequência nas carreiras e vai e vem. Vou pular dentro do próximo espacinho e vou fazer já aqui 2 pontos altos, separados por uma correntinha, e vou seguir fazendo lá, sempre os bloquinhos e 2 pontos altos, separados por uma correntinha.
Então, na segunda carreira, ficou um ponto alto sozinho, aqui na primeira parte, e eu segui fazendo os bloquinhos. Quando eu chegar lá no final da segunda carreira, nós vamos finalizar da mesma forma. Se a gente começou com um ponto alto sozinho, nós vamos finalizar também com um ponto alto sozinho. Vim finalizar a segunda carreira com vocês, estou chegando próximo ao marcador, ali ó, tá os 2 pontos que nós tínhamos feitos na carreira anterior. Então, vou vir aqui no último espacinho fechar com os 2 pontos altos, uma correntinha de separação, e em cima do primeiro ponto, ali onde nós iniciamos na carreira anterior, vou fechar somente com um ponto alto, pra gente finalizar e iniciar ó, a carreira da mesma forma, né? Ficou um ponto alto sozinho. Então, aqui ó, ficou o ponto alto sozinho, desse lado, e aqui também. Para o meu tamanho, eu vou dar continuidade em carreiras de vai e vem, trabalhando desta forma com os pontos, sempre iniciando e finalizando uma carreira com 2 pontos altos no início e no fim, e na outra carreira, um ponto alto sozinho no início e no fim. Eu vou trabalhar um total de 20 carreiras, mas essa quantidade de carreiras é opcional. O ideal é conforme vocês forem tecendo as carreiras, que vocês vão provando aí no corpo de vocês para verem se o tamanho é ideal para o tamanho da cabeça de vocês. Finalizei o meu capuz, para o meu tamanho aqui eu fiz um total de 20 carreiras. Essas 20 carreiras deu um total por volta de 30 centímetros, tá? Deixando bem certinho aqui o capuz. Eu percorri por 30 centímetros, fui fazendo as carreiras e provando no meu corpo para ver até que altura ali fecharia a parte de cima tranquilamente, para mim o capuz. Agora aqui, ó, do jeito que está o capuz, eu vou virá-lo desta forma assim, ó. E com o próprio fio e agulha já aqui, eu vou fazer a parte do fechamento do capuz. Vocês podem fazer aqui com agulha de crochê ou até mesmo com agulha de tapeçaria. Então, eu vou vir aqui, ó, pegar em cima do primeiro ponto, vou pegar o fio que já está aqui, e agora vou fechando aqui, ó, em carreiras e pontos baixíssimos, essa parte de cima do capuz. Então, agora eu vou deixando bem certinho aqui, ó, as 2 pontas. E aí, vou fechando em carreiras e pontos baixíssimos, pontos baixos, aí fica a preferência de vocês, ou até mesmo com a agulha de tapeçaria. Finalizei a parte da costura do capuz, agora eu vou desvirar aqui, ó, e o nosso capuz está pronto. Aqui na parte da frente, na borda, eu vou finalizar agora com uma carreira em pontos baixos para dar um acabamento aqui nessa borda. Então, aqui eu já vou tirar os marcadores, que eu não preciso mais. Vou vir bem aqui, ó, na parte da frente e embaixo, com o fio e a agulha. Vou prender o fio aqui embaixo, fazendo já um ponto baixo. E agora eu vou seguir aqui por toda a borda, fazendo uma carreira em pontos baixos. Se vocês quiserem fazer uma carreira em pontos altos e fazer aí o mesmo detalhe que a gente fez aqui na parte da manga, tá? Vocês também podem fazer aí na peça de vocês. Chegando aqui ao final da minha borda, em carreiras e pontos baixos, vou fazer somente uma carreira, porque pra mim uma carreira já é suficiente, é só pra dar um acabamento mesmo aqui na peça. Então, chegando aqui, ó, no final, vou vir aqui, vou fazer um ponto baixíssimo, vou fazer aqui, ó, mais uma vez. Corto o fio, e daí depois a gente vai esconder aqui essas pontinhas. Ó, aqui o ponto já está finalizado, aqui ficou a parte das mangas, aqui embaixo eu não vou fazer nenhum tipo de acabamento, eu achei que assim ficou bom, mas se vocês quiserem fazer 2 tasséis para colocar nas pontas ou até mesmo uma franja, fica bem opcional ao critério de vocês. Aqui está a parte do capuz. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Para quem ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever. Quem for criar a versão de vocês aí também não esquece de me marcar nas redes sociais. E é isso, um beijo e até a próxima videoaula.